E nós vamos hoje meditar no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4, onde todos nós conhecemos o texto, todos nós conhecemos já essa parte da palavra que fala acerca da tentação de Jesus. E como nós falamos anteriormente, quantas pessoas não têm sido tentadas pelo maligno, pela carne, pelas vontades, mas hoje Deus vai te dar uma estratégia. Deus, através da tua palavra, vai te dar um direcionamento para como você vencer e resistir a essas tentações. Então a Bíblia diz assim, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo de número 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu a dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo-lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a ele servirás. E levou também, versículo 9, levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre um pináculo do templo, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti, que te guarde. O bispo Vitor já está aí, já vou chamar aqui já o bispo, para nós estarmos partilhando dessa palavra. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Meu irmão, bispo Vitor, que honra ter o senhor aqui nessa live. Você sabe que é uma honra muito grande. Estamos planejando há muito tempo fazer essa live, mas as correrias não davam. Não dava. Você saiu agora um pouco do culto, né, bispo? Agora acabei de atender as pessoas e foi benção. Paz a todas as pessoas que estão aí, as que vão entrar, que vão vir aqui conosco ao vivo, atemporal, enfim. Vai ser bênção do Senhor. Glória a Deus. Eu creio. Aproveitando já deixar uma aspas aqui, agradecer. Muitos talvez não sabem, não conheçam, mas para mim é uma grande honra estar aqui com o senhor. Fui discipulado por o senhor num momento muito difícil, ao qual eu estava passando espiritualmente, eu e minha esposa. E quero deixar aqui, para que muitos não conhecem a história, só pode falar da tua vida que um dia sentou na mesa com você para falar. Só pode te julgar que um dia te conheceu e andou. Não somente ver, mas conhecer, andar junto. E eu tive esse privilégio, fui cuidado pelo senhor para aproximar a Ângela, eu e minha esposa. Um momento em que nós já estávamos espiritualmente fracos. E falar para o senhor bispo, como diz essa pregação de hoje aqui, o diabo tentou, soprou diversas vezes para a gente parar. E eu louvo aos céus porque Deus enviou o senhor, a pastora Ângela, que naquele momento foi um canal de bênção na nossa vida. Eu sou eternamente grato por esses tanto tempo de paciência conosco. Amém. E agradecer, que é uma honra ter o senhor aqui, tá? É um privilégio muito, não é demagogia, não é puxar um saco, porque o senhor não precisa disso. Mas é uma honra para mim poder fazer essa live. Servi com o senhor 3 anos, auxiliando, e hoje eu estou podendo fazer a live com o senhor. Para mim é uma honra, e eu queria deixar registrado esse momento em nome de Jesus, meu bispo. Amém, tamo junto. Eu creio que vai ser bênção. Vamos multiplicar na vida desse povo aí. Eu sei que uma palavra de vitória, né, de vida, nós temos a vida de todos aí. Amém. Então, estava lendo aqui, meu bispo, já estava dando o começo, né, até o senhor chegar, estava bem lá atendendo as pessoas.
Lendo em Lucas capítulo de número 4, aonde Jesus agora é levado para o deserto, e onde nós conhecemos o texto, agora ele vai ser tentado. E a Bíblia diz que ele vai ser tentado pelo diabo. E lemos no versículo de número 4 que ele fala para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus vai agora responder ao diabo dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. No versículo 6, ele também fala agora para Jesus ele se prostrar para adorar. E Jesus disse que somente adorarás o Senhor teu Deus. E quando o Senhor entrou aqui na live, estava no versículo 9, quando o diabo leva Jesus até o pináculo do templo e diz que vai dar tudo isso para ele se ele se lançar lá embaixo. Porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti para que te guardem e te sustentem pelas mãos, para que nunca tropeces o teu pé em pedra alguma. E finalizando no verso 12, Jesus disse: dito está, ou está escrito, não tentarás ao Senhor o teu Deus. Aleluia. Isso aqui é forte, né? E nós temos essa tradução de Lucas. Mateus, ele continua, é a mesma coisa. Porém, Mateus continua, aí ele vai dizer assim: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. A verdade é que nós vemos, pastor Ademar, que hoje muitas pessoas elas são paralisadas por aquilo que as outras falam. Né? Alguém que passa a ser induzido por algum tipo de palavra. Exato. E quando alguém passa a ser induzido por um tipo de palavra, dentro da pessoa existe uma palavra que chama-se o ego. Porém, quando alguém encontra Jesus e morre para o mundo, esse ego também tem que morrer junto. Mas a pessoa que não nasce de novo, ela fica com esse ego. O que acontece? Ela, pastor Ademar, ela quer provar para as pessoas aquilo que Deus não disse para ela provar. Verdade. Esse é o grande problema. O problema é que existem pessoas, e essa palavra, uma palavra profética para o coração de alguém, que talvez você queira provar para as pessoas algo que você não precisa provar. A minha esposa, ela costuma sempre dizer, pastor Ademar, e eu levo isso para a minha vida, que a melhor coisa que você pode valorizar e também que fala é o tempo. O tempo você deve valorizar, porque o tempo não volta atrás, né? Verdade. E também o tempo ele revela muita coisa. Mas só que nesse texto, aqui, esse texto abrasivo, o diabo, de alguma maneira, o diabo sabe quem o Senhor é. O diabo sabe quem eu sou. O diabo sabe quem é essa pessoa que está nos assistindo. Mas ele sabe. Mas só que tudo que o diabo ele quer provar, de alguma maneira, é que você venha provar para ele quem você é. Exato. E nós, pastor Ademar, todos os servos de Deus que aqui estamos reunidos através dessa mensagem, nós não precisamos, pastor Ademar, provar para o diabo quem nós somos. Até porque nós prestaremos contas, não é para Satanás. Nós vamos prestar conta para nosso Deus, não é verdade? Exatamente, bispo. Quando o senhor diz que dentro de uma pessoa existe um ego, muitas pessoas estão cheias das coisas carnais. E por isso que elas cedem, sucumbem à tentação. Porque o texto começa dizendo que Jesus ele foi para o deserto. Como muitas pessoas, bispo, têm passado, ou alguém que está nessa live está vivendo o deserto agora. Só que há uma diferença. Jesus foi conduzido cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quando vai dizer lá em Filipenses 2, versículo 5 diante, a Bíblia diz que Jesus ele se esvaziou de si mesmo. Quantas pessoas querem não cair no pecado, não cair na tentação, se elas continuam cheias de si mesmo? É verdade, é verdade. A pessoa, na verdade, ela quer vencer o inimigo com a força do próprio braço, né? A pessoa não quer vencer pelo Espírito. Ela quer vencer com todo respeito. A pessoa quer vencer do jeito dela. Ela quer vencer com a didática dela.
com a Verdade. oratória dela, dizendo que ele pode, que ela pode. Irmão, entenda que a nossa luta, como eu disse hoje aqui no culto, ainda há pouco, a nossa luta, ela é espiritual. Sendo espiritual, Exato. as ferramentas também precisam ser espirituais. Aí o texto vai dizer que Jesus foi conduzido para o deserto cheio do Espírito Santo. Meu A Deus. pessoa, olha a diferença, as pessoas que entram no deserto não são Meu Deus. conduzidas. Elas Não. entram no deserto sem o Espírito Santo. Aí o que acontece? Sucumbe à prova. Não aguenta a aprovação. A pessoa ela perde a fé, irmão. Quantas e quantas pessoas, essa madrugada, pastor Ademar, nós estávamos orando, eu e a pastora, e eu vi o índice de mortalidade a cada ano só aumenta. É Olha mais aí. ou menos, está no Google isso, 1 milhão de pessoas morrem a cada ano. Isso é Meu muito Deus. grande. São pessoas que, entre essas 1 milhão, é claro que existem pessoas que talvez não conheceram a Jesus Cristo, mas eu posso afirmar que uma grande porcentagem conheceram a Jesus Cristo. Conhecer talvez já ouvi falar, mas só que aí está o problema. A pessoa ela entra dentro de uma aprovação sem o Espírito Santo. Diferente de Jesus, de Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, ele vai para o deserto sendo cheio do Espírito Santo. E pastor Idamar, quando alguém está cheio do Espírito Santo, essa pessoa ela permanece firme com Cristo, não perde a fé, Não não perde. desvia nem para a direita, nem para a esquerda. A vida dessa pessoa ela passa a ser um exemplo de fé e de esperança para todos aqueles, pastor Demar, que acreditam que Jesus pode salvar a vida de alguém, não é verdade? Aleluia, eu creio, bispo. Porque o senhor bem disse uma coisa que é muito interessante: pessoas que estão indo para o deserto e Deus não enviou elas para lá. É verdade, é É verdade, muito fácil a pessoa. Quem falar que nunca passou um deserto na vida dela está mentindo. é verdade. É impossível. Só que a grande diferença é essa: quando nós estamos cheios da presença de Deus. Jesus, na palavra, nunca ele diz que seria fácil. Isso que as pessoas se enganam. As pessoas hoje acham que o evangelho é fácil. As pessoas acham que estar dentro de uma igreja é fácil. Servir a Cristo é fácil. Nunca a Bíblia diz que seria fácil. Quem diz que é fácil é o diabo. É Quem diz que as verdade, coisas simples é o diabo. Porque Jesus diz que a nossa guerra, a nossa luta não é carnal, ou seja, ninguém está chamando para ir para um piquenique. Jesus não chama para ir para um churrasco. é Jesus está verdade. falando que é a nossa guerra, a nossa batalha. Então, as pessoas, se elas não se esvaziar das coisas terrenas, naturais, não tem como elas vencer as coisas espirituais. Porque tem muitas pessoas, bispo, que estão caindo em coisas pequenas. Eu falava esses dias, na semana passada, nós estamos, muitas das vezes, caindo em coisas pequenas, bispo. Coisas que era para a gente já ter superado. Já era para a gente já ter aprendido a lição. Mas por que cai no mesmo erro? Por que cai na mesma prova? Cede à mesma tentação? Porque a pessoa ainda não está firmada. Ela não Isso. está alicerçada, enraizada. Porque Jesus, em todas as vezes que ele ia passar por uma situação, a Bíblia diz que ele orava, ele jejuava, Exato, exato, exato. ele, ele tinha um momento particular com Deus, mas como o senhor bem disse, a pessoa vai do jeito dela. A pessoa quer fazer do jeito dela, na hora dela, e se der na telha dela. Não tem como, bispo. A probabilidade de dar errado é mais de 100%. Com certeza, até porque quando Jesus ele vai ser conduzido ao deserto cheio do Espírito Santo, ele foi ao deserto, ele está cheio do Espírito Santo, mas só que ele viu uma necessidade de estar também em jejum, né? Exato. O texto vai dizer, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, após isso ele teve fome. Ou seja, Jesus nos convoca, Jesus está convocando alguém para um tempo de consagração, para Exato. um tempo de meditar nas Escrituras. Como que você quer vencer o inimigo se você não jejua? Como que você quer Fato. vencer certas provações que você atravessa se você não ora? É impossível. É impossível. Então eu costumo dizer e costumo também acreditar que este deserto, que essa provação que Jesus agora está atravessando, na verdade, pastor Demar, só caracterizou aquilo que outrora ele recebeu. Porque no batismo Exato. de João, sabemos que 3 coisas aconteceram. Primeiro, o céu se Exato. abriu, uma voz que disse, esse é meu filho, ao qual
eu me comprazo nele. E terceiro, o Espírito Santo veio sobre ele. 3 coisas aqui no texto, nós vamos citar, que na verdade o diabo provou para ver se ele tinha de fato recebido. Primeira tentação: se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. Primeiro sinal do batismo que outrora ele tinha recebido, há horas atrás, talvez dias atrás, instantes atrás. Primeiro sinal: os céus se abriram. Quem é filho, pastor Ademar, tem promessa de céus abertos. Aleluia, Ele tem essa verdade. promessa. Ele tem essa promessa. Aí o diabo agora vai provar ele para ver se ele acredita no que ele recebeu. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ou seja, se tu és o Filho de Deus, porque qual o pai que, se o filho pedir um pão, esse pai ele vai dar uma cobra, uma serpente, escorpião? Nenhum pai faz isso. O Senhor é pai, eu sou pai também. Se os seus filhos lhe pedirem, ainda com lágrimas nos olhos, eu pastor Ademar, nem que o senhor vá, com todo respeito, nem que eu vá, se o meu filho me pedir, nem que eu pegue uma caixa de bala, vou para o farol, mas só que nós que somos pais, nós damos a cara a tapa e nós vamos para cima. Por quê? Porque qual é o filho que, se pedir ao pai o pão, vai dar uma pedra? Se pedir um peixe, vai dar cobra e um escorpião. A mesma coisa. Jesus, ele é o filho. E ele tem promessa de céu aberto. Então, essa pessoa que está conosco é filho. Aleluia. Você tem promessa de céus abertos. Você ora e Deus lhe ouve sim a sua oração. A mentira do diabo que ele coloca aí, que século, pastor Ademar, é que essa pessoa está orando, é que essa pessoa está orando e que Deus não está ouvindo. Isso é mentira do diabo. Você é filho, você tem promessa de céus abertos. Essa pessoa, pastor Ademar, precisa entender isso. Que ela tem promessa de céus abertos e que ela é filho. Sendo assim, a oração vai ser correspondida. Sendo assim, não enfraquece, os joelhos estarão dobrados. Essa é a fé. É tão forte, bispo, porque Jesus, quando ele dá momento, ele ora e fala: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre tem me ouvido. É verdade. Quando a gente tem essa convicção, bispo, que a gente não precisa orar, pedir para Deus para provar para alguém. Porque, como o senhor bem disse, qual é o filho que pediu um pão, o pai vai dar uma pedra? Então o diabo, ele sabe das nossas necessidades e fraqueza. Só que agora ele quer que Jesus peça o pão, não porque ele está precisando, mas porque ele quer que Jesus prova para ele. Esse que é o problema. As pessoas provam para o patrão, para a esposa, para o marido, para o filho, para o amigo, para o vizinho. Mas quando é para provar para Deus, essa pessoa não quer fazer. Ela quer provar até para o diabo. Exatamente. Porque olha e fala assim, ó, Satanás vai ver, não. Já ouvi muito isso. Eu já ouvi muito isso. Ó, o senhor estava falando, é tão forte, porque em Tiago 1,12, bispo, Tiago 1,12 vai dizer assim: bem-aventurado ou abençoado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém Deus tenta. Olha aí. Então as pessoas falam: eu estou nessa prova porque Deus colocou. Ah, mas é porque Deus está tentando me provar. Deus não tenta ninguém. O diabo vai dizer: ó, você está passando por quê? Olha o que Deus está fazendo. Mas a Bíblia está dizendo: ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz que Deus prova, mas quem tenta é o diabo. Exatamente. Então quem tenta destruir o casamento é o diabo. Quem tenta colocar os filhos nas drogas é o diabo. Quem tenta colocar os filhos na criminalidade é o diabo. Deus, ele prova o nosso coração, mas quem tenta é o diabo. Então nós temos que entender isso, que ó, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, o diabo sabe qual é a nossa fraqueza. Exatamente. Só que a pergunta é: será que nós hoje reconhecemos aonde nós somos fracos e onde nós precisamos melhorar? Porque o diabo enxergou: Jesus está 40 dias sem comer. O que a pessoa quer? É isso aí mesmo. Ele está com fome,